Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Walter de Matemática com mais uma aula de geometria plana para vocês. Essa é a aula número 8 e o assunto de hoje são os polígonos regulares. Então vamos partir já para a definição de polígonos regulares. São polígonos convexos que possuem lados e ângulos congruentes, ou seja, mesma medida. Vamos parar por aí um pouco e já deixa eu dar alguma orientação para vocês sobre essa congruência de ângulos e lados. Bom, como diz ali, todo polígono regular ele tem ângulos e lados iguais. Esse símbolo aqui quer dizer que os lados são iguais e os ângulos também são iguais. No caso aqui, por se tratar de um triângulo equilátero, que é o único triângulo regular, né? Então, todos os ângulos medem 60 graus, ok? Então, além dele ser um triângulo equilátero, ele é também um triângulo equiângulo, certo? Então, todos os polígonos regulares, né, serão equiláteros e equiângulos. E, dando continuidade à leitura ali, todo polígono regular pode ser inscrito em uma circunferência. O que quer dizer isso? Que se eu traçar uma circunferência que toque todos os vértices do meu polígono, ele vai estar inscrito nesta circunferência, né? Desta forma, os vértices têm que fazer parte, né, como diz ali o texto, eles pertencem à circunferência, ou seja, eles estão tocando a circunferência aqui exatamente em um ponto. Isso quer dizer que o polígono está inscrito nesta circunferência. Assim como acontece com o quadrado, que ele tem quatro lados iguais e quatro ângulos iguais também de 90 graus. Também é um polígono equilátero e equiângulo. E ele também pode ser inscrito em uma circunferência. Bom, isso aí é geral, tá? Todos os polígonos regulares serão lados iguais, ângulos iguais e poderão ser inscritos numa circunferência. O mesmo acontece com um pentágono, um hexágono e assim vai. Temos diversos polígonos que possuem lados iguais, ângulos iguais e podem ser inscritos em uma circunferência. Qual a importância de eu saber que esses polígonos regulares são inscritos em uma circunferência? Bom, primeiramente, é que quando ele está inscrito em uma circunferência, o centro da circunferência também vai ser o centro desse polígono. Isso quer dizer que se eu traçar um segmento que vai do centro da circunferência até a extremidade de um dos vértices desse polígono, eu estarei traçando um raio e também se eu continuar traçando segmentos que vão do centro até a extremidade dos vértices desse polígono, eu estarei dividindo esse polígono em partes iguais. No caso aqui, eu dividi esse polígono, né, esse pentágono, em cinco partes iguais, ou cinco triângulos iguais. Né? Por que, que eles são exatamente iguais? Porque essas laterais aqui são iguais, todas elas são iguais a medidas do raio da circunferência. Então, todos esses cinco triângulos são iguais. E o ângulo central aqui, o ângulo central aqui de todos os cinco triângulos, se eu somar esses ângulos centrais, ele vai resultar em 360 graus, que é a volta completa aí. E por aí eu posso começar a deduzir uma fórmula que vai me dar o valor desse ângulo central aí. Então, se eu escolher um desses triângulos e der nome para esse ângulo central aí, o ângulo alfa, eu posso deduzir que esse ângulo é igual a 360 graus, que é a volta toda, dividido pela quantidade de lados do meu polígono. Então ficaria assim, 360 graus dividido por n.
n lados, porque esta fórmula pode se aplicar a outros polígonos também. Então, se eu quiser calcular o valor desse ângulo central ali, do triângulo que eu escolhi, seria 360 dividido por 5, e 360 dividido por 5 seria 72 graus. Então, esta informação que eu acabei de ter, quer dizer que todos as divisões aqui, os ângulos centrais de todos esses triângulos aqui medem 72 graus e a soma deles é igual a 360 graus, né? A partir dessa informação, eu posso deduzir também o valor dos ângulos internos, né, os outros dois ângulos internos desse meu triângulo aqui, do primeiro triângulo, do ângulo alfa ali, né? E de todos os outros também, né? Porque essa informação vai valer para todos, né? Então, 180, que é a medida da soma dos ângulos internos de um triângulo, menos 72 é igual a 108. E como todos os lados desse triângulo são iguais, então esse é um triângulo isósceles. Então, esses dois ângulos aqui são iguais. Então, se eu dividir 108 por 2, eu obteria 54 graus. E a partir dessa dedução de 54 graus, eu posso deduzir também que o meu ângulo interno desse meu polígono vale 108 graus, que é a soma de 54 mais 54 aqui, ó. Então, a partir da medida do raio, eu consegui dividir o meu polígono em partes iguais, encontrei o ângulo central de um desses triângulos formados. A partir desse ângulo central, por ele ser um triângulo isósceles, eu consegui deduzir o valor dos outros dois ângulos. E a partir desses dois ângulos, eu consegui deduzir também a medida do ângulo interno desse meu polígono. Todos valem 108 graus. Ok? E o mesmo aconteceria se eu usasse o triângulo, usando a mesma metodologia no triângulo, traçando segmentos que vão do centro da circunferência e centro da figura também, em direção aos vértices. No caso aqui do triângulo são 3, né? 3 segmentos aí. Eu também dividiria esse triângulo em 3 partes iguais. E essas 3 partes eu poderia calcular também quanto seria o valor de um dos ângulos centrais de um desses triângulos. E seria então 360 dividido por 3. E o meu ângulo alfa aí seria igual a 120 graus. Seguindo a mesma metodologia, esses ângulos, cada um mediria 30 graus. Se eu fizesse o mesmo procedimento que eu fiz anteriormente, cada um desses ângulos mediria 30 graus. Esse ângulo aqui seria 120 graus. E o ângulo interno do meu polígono aqui seria igual a 60 graus. Só para exemplificar que essa fórmula pode ser usada para qualquer polígono. E se eu usasse essa mesma fórmula e fizesse a mesma dedução no quadrado, seria a mesma coisa. O ângulo alfa de um dos triângulos formados ali no centro do quadrado seria igual a 90 graus, certo? Então esse ângulo aqui seria 90. E 90 vezes 4, né, seria 360. E cada um desses ângulos aqui mediria
45 graus. E a soma dos dois ângulos aqui seria igual a 90 graus, né? 45 mais 45. Então, que a gente já sabe, né? Que os ângulos aqui do quadrado são iguais a 90 graus. Mas é que eu estou demonstrando porque essa fórmula, ela serve para qualquer polígono regular, né? Certo? Agora, vamos falar um pouco desses ângulos internos. A gente já aprendeu a deduzir aqui, a gente chegou nos ângulos internos desses três polígonos aqui que a gente acabou de ver, mas existe uma fórmula para calcular esses ângulos internos. Então vamos vê-la agora. Então eu tenho aqui um polígono regular, novamente o pentágono, né? Então vou marcar aqui os ângulos internos. Nós temos, por ser 5 lados, então eu tenho 5 ângulos internos. E existe uma fórmula que calcula a soma dos ângulos internos de um polígono regular. A fórmula é essa aqui, ó. A soma dos ângulos internos é igual a 180 que multiplica n menos 2. Mas antes de eu demonstrar, da gente deduzir uma fórmula para calcular um dos ângulos internos, eu vou mostrar para vocês como é que a gente obteve esta fórmula aqui, certo? Então eu vou escolher um dos vértices desse meu polígono, no caso vai ser esse aqui, e vou traçar duas diagonais. Quando eu traço essas duas diagonais, eu divido o meu polígono em 3 triângulos. E eu sei que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, certo? E eu formei aqui 3 triângulos. E se eles estão dentro do meu polígono regular, isso quer dizer que a soma dos ângulos internos do meu polígono regular vai ser igual à soma dos ângulos internos desses 3 triângulos, ou seja, 3 vezes 180 graus. Então, vamos voltar para a fórmula. Eu tenho aqui, ó, n, que significa a quantidade de lados, que no caso ali são 5 lados, menos 2 igual a 3, certo? E 3 é o número dos triângulos que eu obtive fazendo aquela divisão ali quando eu tracei as diagonais. Então a soma dos meus ângulos internos de um polígono regular vai ser igual a, no caso esse pentágono, né, vai ser igual a 180 vezes 3, que foi a quantidade de triângulos que eu consegui na divisão. Se caso fosse um hexágono, que são 6 lados, seria 6 menos 2 igual a 4. Eu traçando as diagonais, eu obteria 4 triângulos, então eu multiplicaria 180 por 4 e eu obteria a soma dos meus ângulos internos. Então, isso aí eu só queria demonstrar para vocês como é que foi deduzida essa fórmula da soma dos ângulos internos. Agora vamos voltar para a imagem anterior. Agora vamos pensar o seguinte: se a soma dos ângulos internos é igual a 180 vezes n menos 2, eu poderia pensar da seguinte forma também, que a soma dos ângulos internos do meu polígono poderia ser um desses ângulos vezes a quantidade de ângulos, né? A quantidade de lados do meu polígono. Então, a soma dos ângulos internos ficaria I vezes o número de lados do meu polígono, certo? E se eu juntar essas duas fórmulas, eu vou ficar com a seguinte fórmula: 180 vezes n menos 2 é igual a I vezes n. Mas a minha intenção aqui é obter uma fórmula para calcular
o ângulo interno do meu polígono. Então, eu vou pegar esse n aqui e vou passar para o outro lado dividindo. Agora, então, eu tenho a minha fórmula final, que para eu calcular um dos ângulos internos desse meu polígono, vai ser igual a 180 que multiplica n menos 2 dividido por n, onde o n a gente já viu que é a quantidade de lados do meu polígono, ok? Essa fórmula é para usar em qualquer polígono regular. Agora vamos ver uma fórmula para a gente calcular os ângulos externos também de qualquer polígono regular. Então, o que são ângulos externos? Para a gente visualizar o que são ângulos externos, eu vou prolongar cada um dos lados do meu polígono e vou marcar aqui o que são os ângulos externos. O ângulo externo, ele forma com o ângulo interno um ângulo de 180 graus, ou seja, eles são suplementares. Eu tenho uma fórmula que calcula, né? Existe uma fórmula que calcula a soma dos ângulos externos desse polígono. A fórmula é a seguinte: soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. Então, antes de eu deduzir a fórmula que vai me dar o valor de um dos ângulos externos, eu vou mostrar para vocês como é que a gente obteve esta fórmula aqui. SE igual a 360 graus. Bom, primeiramente vamos atentar para esse fato aqui que eu acabei de falar para vocês, que a soma do ângulo interno com o ângulo externo resulta em 180 graus. Partindo dessa informação, eu preciso observar que existem 5 pares de ângulos suplementares aqui, né? Cada vértice do meu polígono possui um ângulo suplementar lá, formado entre o ângulo interno e externo. Então, a soma dos meus ângulos internos com a soma dos meus ângulos externos vai ser igual a 180 vezes 5, que é o número de vértices que eu tenho aí, né? Então, ficamos assim, que a soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos é igual a 180 vezes 5. E 180 vezes 5 é igual a 900. A minha intenção aqui é isolar a soma dos ângulos externos, né, para provar a fórmula. Então, eu vou passar a soma dos ângulos internos lá para o outro lado, subtraindo do 900. Ficamos que a soma dos ângulos externos vai ser igual a 900 graus menos a soma dos ângulos internos. Só que a soma dos ângulos internos, a gente já viu a fórmula agora há pouco, né? Ela é igual a 180, que multiplica n menos 2. O n, neste caso aqui do pentágono, é igual a 5, né? 5 menos 2 é igual a 3. Então, nós vamos ficar que a soma dos ângulos externos é igual a 900 graus menos 180 graus vezes 3. E 180 graus vezes 3 é igual a 540. 900 graus menos 540 é igual a 360 graus. Então, a soma dos ângulos externos de um polígono regular é igual a 360 graus, como eu queria demonstrar. Agora que a gente já fez essa demonstração, vamos voltar na tela anterior. Vou limpar esses cálculos aqui para a gente fazer mais uma dedução. Aí nós vamos encontrar a fórmula para calcular um ângulo externo. Então, analisando esta fórmula aqui que a gente acabou de deduzir, que a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus, então eu posso deduzir também que se eu tiver um dos ângulos externos e multiplicar
pela quantidade de lados do meu polígono, isso também vai resultar em 360 graus, né? Certo? Se eu tiver um ângulo externo e multiplicar pela quantidade de lados do meu polígono, isso vai resultar em 360 graus também. E como eu quero uma fórmula para achar um ângulo externo, então eu vou passar esse número de lados para o lado de lá, dividindo o meu 360 graus. Então a minha fórmula final será ângulo externo é igual a 360 graus dividido pelo número de lados do meu polígono, ok? Vale a gente observar que, conhecendo a medida do ângulo externo, né, de um dos ângulos externos, eu posso achar a medida do ângulo interno e vice-versa, né, pois eles são suplementares, ok? E a gente já viu lá em cima que ângulos suplementares é a soma de dois ângulos que resulta em 180 graus, ok? Então, vamos passar agora para alguns exercícios para a gente testar essas fórmulas aí que a gente deduziu. Primeiro exemplo. O ângulo interno de um polígono regular vale 8 vezes o seu ângulo externo. Determine o número de lados desse polígono. Bom, eu quero achar o número de lados, né? Porém, a única informação que ele me deu, por enquanto, né? Eu não sei que polígono é, porque eu ainda tenho que achar o número de lados, né? A única informação que ele me deu é que o ângulo interno é igual a 8 vezes o ângulo externo. E eu sabendo que o ângulo interno mais o ângulo externo é igual a 180 graus, basta eu fazer uma adaptação nessa fórmula aí, né? Ele está me dizendo que o ângulo interno é igual a 8 vezes o ângulo externo. Então eu vou substituir esse valor aí. Então ficou E de externo mais 8E é igual a 180 graus. E mais 8E é igual a 9E, certo? Como eu quero descobrir o valor desse ângulo externo, eu vou passar esse 9 para o lado de lá, dividindo. Então vai ficar, o ângulo externo vai ser igual a 180 graus dividido por 9. E 180 graus dividido por 9 é igual a 20 graus. Agora eu sei que o meu ângulo externo, né, o ângulo externo de um dos lados desse meu polígono vale 20 graus. E anteriormente a gente viu que o ângulo externo é igual a 360 dividido pelo número de lados, que é o que a gente quer descobrir, né? Então, o ângulo externo é igual a 360 dividido pelo número de lados. E eu já sei que o meu ângulo externo vale 20 graus. Então, agora eu vou trocar de lugar aqui, né? Eu vou mandar esse n para o lado de lá e o 20 graus vai passar para cá dividindo esse 360. Eu posso fazer essa troca aí. Então vai resultar em o meu número de lados vai ser igual a 360 dividido por 20. E 360 dividido por 20 é igual a 18 lados. Então o meu polígono tem 18 lados. Só usando as fórmulas que nós mesmos deduzimos lá. Vamos a mais um exemplo. Qual a medida de um ângulo interno de um decágono regular? Bom, aqui a única dificuldade que tem é a gente lembrar que decágono, ó, deca são 10. Então, decágono é um polígono regular com 10 lados. É esse aqui, ó. Polígono regular com 10 lados. Ele quer saber a medida do ângulo interno. Ângulo interno é um desses ângulos, né? Um desses ângulos do decágono. Então vamos lá, vamos usar aquela fórmula do ângulo interno, que é igual a
180 que multiplica n menos 2 dividido por n. Nós sabemos que esse n aqui é o número de lados do polígono, né? Então vamos substituir isso aí. A gente sabe que é 10, são 10 lados, né? O decágono. Então ficou 180 que multiplica 10 menos 2 dividido por 10. 10 menos 2 é igual a 8, né? Então 180 que multiplica 8 dividido por 10. E 180 vezes 8 é igual a 1440 graus. Dividido por 10 vai ser igual a 144 graus. Então aquele meu ângulo interno ali, um dos ângulos internos desse decágono, né, mede 144 graus. É lógico que todos os ângulos internos são iguais, né? Então, a soma de todos esses ângulos internos aí ia dar isso aqui, né? 1440 graus. Mas o problema está pedindo o valor de um ângulo interno, né? Então, a resposta é essa, 144 graus. Então, eu encerro por aqui essa aula e espero que vocês tenham aproveitado e entendido tudo que eu quis passar para vocês. Eu pretendo gravar algumas outras aulas falando sobre as diagonais de um polígono regular. Existem algumas fórmulas para a gente calcular a quantidade de diagonais, se ela passa pelo centro, se ela não passa. Então isso aí vai ser numa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e com essa aula vai dar para vocês resolverem diversos exercícios do caderno do aluno de vocês. Então até uma próxima e bons estudos. Um abraço a todos.